Então vamos lá, Oscar. Vamos lá, então. Então, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. A ideia é um pouco falar, né, do projeto, que vocês já leram aquele texto introdutório, então não vou repetir nada do que está lá, eu só vou colocar numa outra perspectiva algumas questões, principalmente tentando, né, posicionar um pouco esse projeto para lidar com alguns mecanismos mentais mais relacionados com a arte contemporânea, com aquilo que eu acredito, pelo menos, que seja a arte contemporânea. Então, nesse tempinho que a gente tem, eu vou falar um pouquinho de são 7 tópicos para quem é organizado, né? Para quem ainda acredita em algo que chama lápis e caneta, ou que acredita que pode anotar em algum lugar, são referências que eu vou passar para vocês, que vocês podem usar nesse projeto do circo, mas vocês podem usar em qualquer outra coisa da vida, né? Uma das preocupações deste projeto, como da maioria daqueles que eu participo, em parceria com o Paco principalmente, é um pouco focar essa formação do artista, né? Vocês todos aqui são artistas profissionais. Este projeto é apenas mais um da carreira de vocês, né? Então, a minha intenção é levar alguns questionamentos, né? Algumas caraminholas, né, na cabecinha de cada um de nós aqui. Então, a temática é o circo, a gente não pode fugir da temática do circo, porque o circo é o eixo, mas a gente pode tratar o circo de milhões de maneiras diferentes. Há zilhões, né, de formas. Então, se você pegar a literatura, muito rapidamente que eu vou falar agora, você tem 3 formas básicas de tratar um tema. Então, essa é uma introdução que vai durar exatamente 3 minutos. A primeira forma de você tratar um tema, no caso aqui é o circo, né, é quando você vai numa vertente mais figurativa. Uma coisa tranquila, né? Não precisamos refletir longamente sobre isso, mas você pega aquelas representações. Eu vou fazer o desenho de um palhaço, porque eu me identifico com o palhaço. Só mandar um beijo, a Rosa Maria entrou. Rosa Maria, há séculos que eu não a vejo. É muito bom ter você aqui, tá? Beijão para você, é um prazer te reencontrar. Então, nessa vertente figurativa, a gente tem, se você pensa só, Renascimento, Barroco, arte realista. Então, se eu quero representar um palhaço, eu vou tomar como referência o palhaço e vou mostrar esse palhaço. E nada contra essa tendência. Se você pega a arte americana, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma tradição imensa de arte realista, né? Eles têm uma tradição hiperrealista, fenomenal, extremamente técnica, extremamente maravilhosa. Mas se eu quero falar de um mágico, eu vou pegar a figura do mágico. Se eu quero pegar a tenda do circo, eu pego a tenda do circo. Mas, assim, é evidente o referencial que você está usando. Então, essa é a primeira grande vertente, e ela é tão válida quanto as outras que eu vou citar na sequência. Uma segunda vertente, depois se alguém quiser fazer alguma colocação, aí é só levantar a mãozinha, tá? Aí o Paco me ajuda, tá, Paco? Porque eu não consigo ver todo mundo aqui na minha telinha, tá? Uma segunda vertente, né, é uma vertente que a gente vai chamar de abstrato geométrica, né? Só para dar um exemplo, Mondrian, né? Que todos vocês conhecem, algum de vocês devem amar Mondrian, ou talvez não, mas eu espero que sim. Quando você pensa no Mondrian, quando você pensa no Kandinsky, você está pensando em quê? Esse referencial do circo, ele começa a desaparecer. Ou seja, você não vê mais literalmente o palhaço, você não vê mais literalmente o mágico, né? O equilibrista, a tenda do circo. Então, você pode caminhar numa vertente de geometrizações, né? De abstrações, e muitas vezes aí, o título que você vai dar para o trabalho é fundamental. O título vai ser a porta de entrada. Então, se alguém, por exemplo, aqui fez uma tela metade azul e metade vermelha, né, e vai chamar de tenda do circo, só para dar um exemplo. Né? Eu pego uma tela, né, divido a tela ao meio, né, traço uma linha vertical, metade vermelha, metade azul, e eu vou chamar isso, né, de tenda do circo, ou apenas de tenda. Isso é essa vertente 2 que eu estou chamando aqui. E é um caminho extremamente válido, que já é um pouco menos óbvio, né? Já te obriga mais a pensar. Então, para quem é do grupo mais do abstrato, essa minha fala talvez ela tenha algum sentido, né? E tem a terceira vertente, para ficar aí um minutinho de cada, né, nessa introdução bem rápida, que é o que a gente chama, né, da tendência da montagem. O que é essa tendência da montagem? Ela vai para uma linha mais conceitual, então você vai lembrar de John Boyce, né, de Joseph Boyce, você vai lembrar de outros artistas de arte conceitual, o próprio Marcel Duchamp, claro, que é uma referência, em que você vai pegar elementos, né, e vai conceituar esses elementos. Então, por exemplo, você pega o seu bilhete de entrada,
né? A Cida que gentilmente foi ao circo, né? Que eu me lembro que ela comentou agora, né? A Cida foi ao circo, né? A Marlene Querubim gentilmente disponibilizou para vocês, né, ingresso, para verem o circo espacial. Então, você vai até o circo espacial, você guarda aquele ingresso, e a partir desse ingresso, né, que você tem, você pode, sei lá, fazer reproduções dele, sei lá, fazer um stencil, fazer uma montagem, fazer uma colagem, misturar esse ingresso com pintura, você pode fazer aquilo que você quiser. Então, é isso que a gente chama, né, essa terceira vertente, né, da montagem, em que você não precisa, muitas vezes, pintar alguma coisa necessariamente, você pode usar várias técnicas diferenciadas, né? Você não precisa fazer uma modelagem, né? Eu estou aqui, inclusive, perante uma ceramista, Renata Amaral, gentilmente aqui, né, na casa dela. Então, quando você vai nessa terceira vertente, você pode fazer uma modelagem? Pode, claro. Mas você vai juntar essa modelagem com outros elementos. Você vai pegar essa modelagem e, a partir dessa modelagem, você pode fundir, né, com outros objetos que tenham ou não referências ao circo. Vamos supor que a Josefine foi ao circo, né? Em 1988, estava ela lá no circo e ela ganhou lá naquele circo, né, uma língua de sogra, sei lá, do palhaço. Ela guardou essa língua de sogra, porque para ela tem uma afetiva essa língua de sogra. E hoje está jogada, né, na gaveta 3, né, da cristaleira que ela tem na casa dela, lá tem uma língua de sogra. Ela pode retomar essa língua de sogra, né, e colocá-la, por exemplo, em um quadro amarelo, um quadro preto, um quadro branco, e a partir daí, justamente, né, montar a poética dela, né, essa poética da montagem, né, como chama, ou seja, nessa vertente mais conceitual. Então, principalmente para quem, quer dizer, tomara que a maioria de vocês não tenha feito ainda o trabalho, né, no sentido que esse trabalho, essa oportunidade, potencialize, né, essas vertentes que eu estou falando. Eu acho que esse processo é muito importante, né? Ele é um exercício também, né? É uma exposição coletiva, cada um participa com um trabalho, então esse trabalho necessariamente não tem que ser igual a tudo que você faz na vida, né? Ele pode ser uma oportunidade de experimentar mais, experimentar técnicas, experimentar poéticas. O Paco pediu para falar, Paco, você tem todo o direito de falar como coordenador da reunião. É só um aviso. A Cida e a Josefine, por favor, deixa o microfone fechado, porque dá interferência, dependendo de onde o nosso colega estiver, dá interferência no som. Mas não esquece de ligar a hora que for falar, tá? Senão... Aonde eu fecho? Legal. Aonde eu fecho ele? Aonde tem o microfoninho aí, deve estar sem um corte assim. Você clica nele que ele corta. O meu não tá. O meu não tem. Tem sim, todo mundo tem. O meu não. Deve estar na linha horizontal, e embaixo onde você vê as linhas, deve ter uma linha horizontal. Eu só tenho aqui 4 quadradinhos, um risquinho com 2x e o outro que é fixar a imagem na tela. Só esse. Deixa eu ver. Se eu fixando, ela aparece. Não, eu já desativei aqui, ó. Pronto, aí. O Paco exerceu seu poder aí de coordenador da reunião e desativou a versão da Cida. Mas você pode abrir quando você quiser, Cida, fique tranquilo. Tá? O Paco, ele não é um líder autoritário, ele é um líder democrático, ele vai deixar você falar, fique tranquilo. Então, só para retomar, então, dentro dessas 3 vertentes, você pode posicionar o trabalho. Tá? Para quem chegou um pouquinho atrasado, entrou, só lembrando, tá? Tem uma vertente figurativa, uma vertente mais abstrata, mais geométrica, uma vertente, né, que eu chamo de montagem, que ela é relacionada a essa arte mais conceitual. Muito bem, aí você vai dizer que legal. Primeiro exercício de hoje, que você pode fazer hoje das 2 às 4 da manhã, que é um horário excepcional, né, para você pensar sobre arte, até aquele silêncio na casa. Então, das 2 às 4 da manhã, eu sugiro que você pense um pouco, se você tiver esse desejo, onde que o teu trabalho, de certa maneira, ele se posiciona. Isso não é para mim, tá? Não é para o Oscarzinho, né? Nem é para o Paco, né, que é o coordenador geral do evento. Isso é um exercício para você mesmo. Isso te ajuda a falar mais e melhor do teu trabalho. Se você pega, né, um curador, se você pega um colega de profissão, ele pergunta, mas qual é a sua pesquisa visual? O que você faz? Como você faz? Esse é um começo.
No começo ele diz assim, chiquemente, você cruza a perna com certa elegância, né? Você ajeita a gola e você vai responder. Meu trabalho se vincula a uma vertente mais figurativa. Ou o meu trabalho ele vai numa vertente, né, mais abstrata. Ou o meu trabalho lida com as montagens, né? Lida com as conceitualizações, os conceitos do circo. Então, são 3 vertentes, alguém pode argumentar, mas elas se misturam, se tocam em alguns pontos, naturalmente. Essa é uma divisão didática, claro. Mas ajuda você a se posicionar, principalmente, né, para conversar sobre os trabalhos. Tendo isso em vista, né, nessa entradinha, nessa introduçãozinha, eu separei aqui 7 elementos que a gente avalia muito quando está pensando, por exemplo, num salão de arte, né, um salão de arte mais competitivo. Não é o caso aqui, né? Nós não temos aqui uma competição, né? A gente não vai escolher o melhor do salão, não é isso. Mas a gente pode criar alguns paradigmas para você se autoavaliar, né, ao longo do processo. Então, o primeiro desses conceitos é o que a gente chama de repetição. O que é a repetição? Né? A repetição é quando você tem um equilíbrio, quando você tem um certo ritmo no trabalho. Então, eu vou usar esse exemplo da Cida, né? A Cida que guardou o endereço da visita dela ao Circo Espacial, né? Vamos supor que você pegue esse ingresso e você repita esse ingresso, né? Você faz cópias em xerox, você transforma num stencil, transforma numa máscara, você pode fazer um carimbo, né? E você pega uma tela, né, de 1 por 1, por exemplo, e você vai repetir este ingresso, né? São 10 vezes, 20 vezes ao longo da tela, né? Ou você pode fazer isso em outra técnica qualquer, né? Para quem é da gravura, né? Isso que eu estou falando ganha outras dimensões. A ideia da repetição é você criar essa dinâmica interna do trabalho. Quer dizer, aí vem a pergunta, o que isso significaria, o que isso simbolizaria você repetir esse ingresso? E aí a gente pode ficar discutindo aqui até as 2 da manhã, né? Que é um pouco essa ideia. Será que é o desejo de você ir ao circo, né, novas vezes? Será que é a repetição do espetáculo? Porque o espetáculo é o mesmo, mas não é o mesmo. Por um lado, ele se repete, mas por outro lado, cada espetáculo tem características diferentes, né? Para quem faz teatro, fez teatro aqui, essa minha fala faz todo um sentido, né? É a mesma peça, é o mesmo discurso, são os mesmos atores, é o mesmo diretor, mas cada espetáculo é totalmente diferente. Depende muito da interação, né, que você vai ter com o público, por exemplo. Então, essa ideia que eu estou falando de repetir alguns elementos, ela pode ser motivadora para vocês, né? Então, eu falei do ingresso, né? Mas eu posso falar de uma figura, um personagem do circo, né? Eu posso falar de uma saudade que você tenha, por exemplo, animais são proibidos nos circos, né? Existe uma lei federal, municipal, estadual, que você não pode ter mais animais no circo. Alguns de vocês que têm algum tipo de cabelo branco devem lembrar que você ia ao circo e tinha animal. Vocês devem lembrar disso, né? Tinha domador de leões, né? Tinha macaquinho que fazia estripulias, né? Tinha cavalos que eram utilizados, né? Alguém deve lembrar disso. Ou todo mundo aqui é dos anos 90, né? Acho que tem alguém aqui que nasceu nos anos 80, né? Tem, assim, ninguém nasceu nos anos 80 aqui, é todo mundo dos anos 2000, é isso? Pela carinha, acho que a Cíntia é dos anos 90. Acho que é só a Cíntia, Cíntia, muito bem, obrigado. Você chegou aí em circo que tinha animal ou você não pegou? Peguei. Ainda pegou. Obrigada, Paco. Então, por exemplo, né, você pode, se isso for interessante para você, né, a Marlene não está aqui agora na reunião, mas a Marlene tem uma fala, um depoimento muito interessante de como o circo teve que se transformar quando os animais eles foram proibidos de se apresentar. Então, você começou a migrar as atrações do circo, por exemplo, para a televisão, né? Então, você pega um Patati Patatá, né? Você começa a pegar o Bozo, você pega até o Ronald, né? O Ronald McDonald. Esses personagens do imaginário infantil, eles começaram a migrar para o circo, porque as crianças viam esses personagens na TV, os super-heróis, né? Homem-Aranha e outros personagens, os personagens que são da televisão, são do cinema, começaram a migrar para o circo. Né? E as crianças ficam alucinadas, né? Quando vem o Homem-Aranha no circo. Antes, né, a nossa geração via, né, como eu falei, via o leão, né, via o tigre, tinha tigre branco, eu lembro, acho que era o circo Tiani, se não me falha a memória, que tinha um tigre branco. O tigre branco era a grande atração do circo, né? E assim sucessivamente. Então, quando eu falo da repetição, voltando, você poderia, por exemplo, né, pegar figuras na internet, ou fotos, sei lá,
em que você repete essas imagens, né, de circo, de animais em circo, e você pode fazer uma crítica, né, como os animais, os elefantes no circo, acho que todo mundo lembra de elefante no circo. Acredito que nenhum de vocês aqui, né, tenha visto, ou poucos de vocês, tenham visto os elefantes na Índia ou na África, né? Então, talvez a primeira vez que você viu um elefante, ou foi no zoológico, né, ou foi no circo. Então, essas lembranças afetivas que eu estou falando, você pode colocar isso numa tela, por exemplo, né, ou numa outra técnica que você quiser, e repetir isso, né, de certa maneira. Então, é só para dar essa dica dessa palavra aí, né, que eu estou chamando aí da entender a repetição. Um segundo elemento, né, só para tentar, né, eu vou tentar cumprir meus 7 elementos, é o que a gente chama de deslocamento. Esse é extremamente interessante. Esse é extremamente contemporâneo e divertido. Eu estou vendo a Mônica Mendes, diretamente de Miami. Mônica, saudações para você, Mônica. Que legal. Então, a Mônica também não nasceu nos anos 2000. Queria informar vocês, com todo respeito, que a Mônica faz parte do grupo que nasceu antes do ano 2000. O segundo elemento é o deslocamento. O que é o deslocamento? É quando você pega um elemento, né, de um universo e coloca em outro universo. Então, vamos supor, vai um trapezista. Eu estou dando ideias aleatórias que me vêm à cabeça, tá? Você pega um trapezista. O trapezista é um elemento importante no circo, né? É um elemento que desafia o perigo, né? Antigamente, o trapezista nem usava corda de segurança. Talvez algum de vocês lembrem, né? Você tinha o coordenador do circo, né, o que falava no circo, ele dizia, ele anunciava, né, dizia assim, nossa, o nosso trapezista não utiliza, né, nossa equipe que voa nos ares, né, geralmente eram mexicanos, inclusive, né, ou diziam que eram mexicanos, tem essa tradição, né, eles vão e vêm pelo ar e não utilizam corda de segurança. Hoje em dia tudo isso é proibido, né, você tem uma série de normas. Mas vamos supor que a figura do circo, para você, é o trapezista, né? O trapezista é um personagem que você gosta. Você pode deslocar esse trapezista, vamos supor, e colocá-lo numa cidade como Nova York, ou numa cidade como São Paulo. Você desloca, você tira aquele personagem do picadeiro, né? Você tira o mestre de cerimônias do picadeiro, por exemplo, e você coloca no Congresso Nacional em Brasília, ou você tira, né, o trapezista, como eu falei, do circo e coloca na cidade como São Paulo, ou no Empire State, né? Sei lá, você pode aí, né, senão eu vou ficar dando muita ideia, né, e não é essa a intenção. A intenção é mais falar o conceito. O conceito de deslocamento, ele tira você de um lugar e manda, né, você para um outro lugar. Então, o mágico, por exemplo, né, você pode pensar no mágico, é um mágico no picadeiro com uma cartola da qual saem cartas, balões, coelhos, não é isso? Imagina, né, você desloca esse mágico e coloca em outro universo, né? Ou no lugar de sair um coelho da cartola, sai, sei lá, uma Ferrari, né? Esse jogo, né, que o deslocamento faz. Então, para quem gosta de arte mais conceitual, mais arte contemporânea, para quem gosta muito do surrealismo, né? O surrealismo trabalha basicamente com deslocamento. Quem gosta do Magritte. O Magritte, ele é um artista do deslocamento, né? Então, você tem uma pedra no meio da praia, você tem um castelo flutuando no céu, né? Você tem a mão de uma pessoa atravessando uma parede. Isso é deslocamento. Não há lógica, né? Não há uma lógica racional, aristotélica, quando você pensa no menino Magritte. Então, fica aí um desafio para pensar no circo dentro dessa perspectiva, né, surrealista ou de deslocamento. Como eu estou dizendo, não é que você tenha que fazer isso, tá? Estou dando só sugestões, né, para que os trabalhos de vocês fiquem cada vez mais instigantes, né? Cada vez mais indagadores, né? Legal que o trabalho indaga, né? Cida, diga lá, Cida, você pode abrir seu microfone, Cida. Eu estou na minha barra já. Assim, você está falando de todas essas vertentes e tudo mais. Vamos supor, se eu quisesse voltar isso mais para um imaginário, sabe? Trabalhar um circo numa questão mais imaginária. Como fica isso? Depende como, assim, vamos supor, se é um imaginário irreal ou surreal, né, no sentido, é algo que não é factível nesse mundo que nós consideramos verdadeiro, né? Ele vai exatamente nessa vertente, né? Ele ainda é figurativo,
né? Porque você ainda vai trabalhar com figuras humanas reconhecíveis, vamos supor, tá? Com figuras humanas reconhecíveis, mas você vai levar essas figuras para um ambiente fantástico, né? Se eu entendi bem a tua pergunta. Você vai pegar essas figuras, então mágico, vamos imaginar. Você pega o mágico, ele continua sendo mágico, concorda? Você vai reconhecer, o teu público vai reconhecê-lo enquanto mágico. Sim. Só que esse mágico, você vai colocar, sei lá, ele flutuando no céu, né? Meio Chagall, né? Você vai colocar o mágico, né, que ele está voando. Esse mágico que voa, ele continua sendo figurativo, ele continua sendo realista, mas você vai praticar, nesse caso, um deslocamento. Então, chiquemente, né? O que você vai cruzar as suas pernas elegantemente e vai dizer, então, está numa vertente figurativa, em que eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar o imaginário por meio do deslocamento. Quem faz isso muito bem é o Chagall. Né? Aquele quadro do Chagall, acho que chama A Vila, se não me falha a memória, que você tem uma cabeça assim, é uma cabeça de vaca gigantesca, né? E você tem uma vila no fundo. Né? É uma vaca e é uma vila. Só que a cabeça da vaca ocupa, né, mais de metade do quadro, um quarto, né? Um quarto do quadro. Isso que a gente chama de deslocamento. Né? Vacas não têm esse tamanho. Sim. Seres humanos pequenos e vacas gigantes. Isso que a gente chama de deslocamento. Tá. Quando a gente é criança, eu vou dar um exemplo bem legal. Momento memória afetiva. Momento romântico do nosso encontro. Você deve se lembrar nesse instante de uma música bem agradável, música aprazível. Nesse momento, você vai lembrar da escola onde você fez o ensino básico e fundamental. Ok? Vocês se lembram disso? Espero que ninguém do grupo esteja com Alzheimer. Então, né? Aí, pronto. Aí, joia, obrigado. Né? Aí, porque pode ser uma memória recente para alguns, tá? Quando acabaram de sair da escola. Então, vamos lá. Use sua memória afetiva. Lembra do seu quintal da escola? Aí, 20 anos depois, você volta do seu quintal da escola. Acho que todo mundo teve essa experiência, alguns de vocês. Você achava aquele quintal da escola o quê? Enorme, não era isso? Era um lugar onde você brincava, aquilo parecia um universo, né? Aquilo você se perdia, né? Você, sei lá, deu seu primeiro beijo lá, você deu, sei lá, brincava de bolinha de gude, sei lá o que você fazia no quintal, ele parecia enorme. Quando você volta adulto, você vê como aquele quintal era pequeno, né? Como ele é sujo, como ele é feio, como quase ele é medíocre, entre aspas. Ele tem memória afetiva. Mas houve um deslocamento. O quintal é o mesmo. O deslocamento é seu. Você não é o mesmo que era 20 anos antes. Então, quando a gente tem memórias afetivas muito à flor da pele, o deslocamento é muito comum. Porque o lugar é o mesmo, né? Quem tem filhos aqui no grupo, né? Você vai mostrar para o seu filho, né? A casa onde papai nasceu, né? A casa onde eu nasci. Aí você olha, você mesmo olha para aquela casa e você não se encontra mais. Né? Isso é um deslocamento. Você é uma outra pessoa. A casa pode ser a mesma, mas você é uma pessoa totalmente diferente. Então, eu não sei se estou respondendo, se eu estou complicando, né? Mas aí que entra essa questão do imaginário, né? Não, porque no fundo... Tá ajudando, tá? Abrindo mais a minha cabeça aqui. Legal. Porque a gente vai, inclusive, quando a gente fica 20 anos sem ir a algum lugar, a gente vai também inventando esse lugar. É como contar uma história, né? Casais que estão há muito tempo juntos, né? Como vocês começaram a namorar? Tem uma parte que você lembra que é real. Mas depois começa a ter uns detalhes, né? Que você mesmo, quando vai contando a história, você começa a aumentar ou a diminuir. Tem uns floreios que você vai fazendo. Entra essa questão voltando do deslocamento, né? Porque, nossa, talvez nem tenha sido assim, né? Mas eu tenho uma lembrança afetiva. Então, voltando à primeira vez que vocês foram ao circo, né? Vocês devem ter uma lembrança perdida. Ou a primeira vez, ou alguma vez que você foi ao circo. E conversando com colegas de profissão, conversando com o Paco, comigo, com amigos, você começa a perceber que você começa a criar essas próprias memórias afetivas. Chega um momento que você não sabe mais se a tua primeira lembrança do circo é uma lembrança verdadeira ou é uma lembrança que você foi mesmo criando. Que você que foi meio construindo essa lembrança e hoje ela parece mais agradável do que foi. Aliás, isso acontece também com a tristeza, né? Para quem é psicólogo no grupo sabe disso melhor do que eu, né? Quando a gente tem um grande baque emocional, por que a gente desmaia, né? Porque o próprio organismo não consegue absorver aquele choque emocional e você desconecta. Né? O desmaiar é não conseguir aceitar uma realidade. Né? O teu próprio é uma forma de defesa, né? Você desmaia porque aquilo é tão terrível, né? Ou aquilo é tão bom também, que você acaba, né, desmaiando.
Então, voltando para o deslocamento, né? Voltando para a pergunta da Cida, aí entram os imaginários. Né? Aí você começa a imaginar o que aconteceu. Né? Quem teve experiência de pós-morte, né? Você pega relatos, tem milhões de vídeos sobre isso, é essa mesma ideia de deslocamento. Né? Você começa a deslocar lembranças, você começa a misturar o que é verdade com o que é mentira. E para vocês que são artistas, para nós, né, que trabalhamos com isso, esse deslocamento é fenomenal. Lembra que a palavra imaginação, né, dentro dela tem a palavra imagem. Né? Então, o que é imaginação? É criar imagens. Podem ser mais figurativas, podem ser mais abstratas, podem ser mais conceituais, mas nós estamos trabalhando o tempo inteiro com imagens. Então, eu acho que isso é muito encantatório. Né? As obras encantam um pouco por isso. O melhor momento para nós, né, para vocês principalmente, é a Cida, por exemplo. Né? Ela vai fazer essa imagem que vem dela, né? Vem do cérebro dela, como ela falou, repleta de fantasia, de imaginação. Ela faz essa imagem, ela cria a imagem está aqui, né? A Cida está aqui no meu computador, ela criou a imagem. Aí tem a Ana Maria, a Cíntia, a Esther. Quando vocês veem essa imagem, há uma conexão. E é isso, esse triângulo que se estabelece é o grande momento da arte. Né? Quem fala disso chiquemente, melhor do que eu, é Jung. Né? Quando o Jung fala dos arquétipos. Né? Onde é que os arquétipos funcionam? Nessa triangulação. A Cida pensou alguma coisa, transformou numa imagem, né? Transformou num imaginário, e aí a Mônica vê aquilo e se conecta. Né? Quando esse triângulo acontece, tem aqueles momentos, acho que todos vocês viveram, né? Você faz um quadro, uma escultura, você coloca na exposição, aí chega uma pessoa e começa a chorar loucamente. Ela olha para aquele quadro e começa a chorar. E aí você diz, às vezes você nem queria isso, não era a tua proposição, é que estabeleceu esse triângulo. Né? A pessoa se conecta com a obra, voltando, isso é um deslocamento. Né? É como ela se deslocasse para dentro da obra e para dentro de você. Então, qualquer interpretação que a gente faça, ela sempre, né, de uma obra de arte, né, ela sempre passa por esse jogo. Né? Então, aquilo, você faz a obra e a obra vai para o mundo. Né? Eu faço a obra, é como um filho. Maravilha. Agora, se você pensa um pouquinho nessa vertente que eu estou discutindo com vocês um pouco hoje, né, gentilmente, né, vocês estão cedendo o tempo de vocês para esse bate-papo, você começa a entender conceitualmente mais esse processo. Não é só que cada um lê a obra do jeito que quer. Cada um se conecta com a obra do jeito que consegue se conectar. Então, se alguém teve alguma experiência aqui, né, sei lá, de dar aula para pessoas que estão numa prisão, né, ou de dar aula para pessoas com algum tipo de deficiência, as conexões que acontecem são totalmente inesperadas. Porque o teu público, né, receptor, é totalmente diferente. Então, eu acho que este projeto do circo, na minha humilde concepção, ela desperta muito essas conexões. Porque por mais que vocês sejam brilhantes, né, você nunca vai conseguir abarcar a totalidade do universo do circo. Você está pegando um fragmento, você está pegando um pedaço, você está pegando um recorte. E é muito lindo, quando o recorte que você fez, ele reverbera, né, no teu observador, né, nos teus observadores. Um exemplo bem simples disso, né, para não me alongar também, que é o grito, né? O grito do Monkey. Né? Todo mundo conhece o grito. Né? O grito foi capa da Time já, né? Por que o grito funciona? Porque o grito, independentemente da história que o Monkey conta, né, que ele morava de frente para um sanatório, que tinha as pessoas que gritavam loucamente lá, independentemente disso, cada um de vocês lê, né, vê, interpreta o grito de uma maneira diferente. É uma agonia pessoal, é uma miséria existencial, é um desespero, é um grito de dor, de agonia, do que seja. Mas tudo isso, né? Aí entra o Jung, nessa para fechar esse comentário, aí o que o Jung diz, o que o Monkey consegue? Ele consegue atingir esse arquétipo. Né? Esse arquétipo da dor, da agonia, do desespero, e assim sucessivamente. Então, os terapeutas junguianos, não sei se alguém aqui é terapeuta também, né? Se é da linha junguiana, adoram essa conversa. Né? Porque eles vão dizer, a arte funciona por quê? Porque ela conecta pessoas. Que é um pouco diferente do Freud, né? Que é um outro assunto, né?
Mas o Freud já tem uma visão um pouco diferente disso, né? O Freud vai dizer que a arte surge das frustrações. Né? Já o Jung não vê assim, né? O Jung vê a arte como uma conexão entre os seres humanos. Então, o que a gente quer nessa exposição, né? Respondendo à provocação do Paco, né, no comecinho. A gente quer que essa exposição se conecte com as pessoas. Se conecte. Você vai criar os arquétipos, né? Eu vejo dentro, né, do circo esses arquétipos todos. Né? Eu vejo o palhaço, eu vejo o trapezista, eu vejo o equilibrista. O equilibrista é tão legal. É o que vocês todos querem na vida. Quer dizer, não todos, né? Alguns, pelo menos, né? Alguns gostariam de ter uma vida na corda bamba, se equilibrando, igualzinho, né? Ao que acontece na corda bamba do circo. Mas isso não é lá muito fácil, né? Sem querer desanimar ninguém, tá? É meio complexo, às vezes. Você não consegue ficar equilibrado, às vezes você cai, né? No circo, tudo bem, né? Na vida real, às vezes você cai e é difícil se levantar. Momento de alegria, tá? Mas tudo bem. Né? Como diria a série de música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Mas deixemos de lado esse momento de autoajuda e voltemos ao possível. Cida, não sei se ajudou essa viagem aqui. Olha, ajudou bastante. Só que você está falando aí e foi bacana, acho que para mim foi bem legal essa questão assim do imaginário, uma imagem, né? Que você fez o comentário, que vem de uma imagem. Então, aí a minha cabeça já começou a funcionar aqui num contexto de complementar aquilo que eu já comecei a fazer, entendeu? Então, eu acho que ajudou bacana, ajudou mesmo. Não, que bom, fico feliz. Só que quem mais quiser fazer uma ponderação, fica à vontade. Aí tem um terceiro momento, né, só para a gente seguir a nossa pauta, né, mas quem tiver indagações, fica à vontade, né? A ideia é ter esse diálogo mesmo, que chiquemente a gente chama de ritualização. O que é a ritualização? Obviamente, a ritualização, conceitualmente, vem da palavra rito, né? O que é um rito? O rito é algo que você repete, né? Alguns de vocês devem vir, né, de uma educação católica, né? Religiosa, talvez, né? Então, você tem a missa. A missa é um exemplo de ritualização. Quando você assiste a uma missa, ela não é caótica. Ela tem uma ordem, né? Tem um começo, meio e fim, não é mesmo, né? Em qualquer religião, né? Uma religião de matriz africana, aquilo não é caótico. Tem uma ordem, né? As incorporações, né? As festas, as oferendas, tem uma ordem, né? Quem é de tradição judaica, e assim sucessivamente, islâmica, né? Tem um horário certo em que você se posta, né? Onde nasce o sol, tudo que vocês conhecem. Quando você fala no circo, né? O circo ele tem uma ritualização também. Quem é um pouquinho também, né? Quem tem algum cabelo branco, né? E tem muitos circos na vida, você já sabe uma mecânica do circo, né? Inclusive, tem um intervalo, né? Circo tem intervalo para vender pipoca. É um exemplo de ritualização. Né? Você tem intervalos. Você tem números do palhaço quando você troca de cenário, principalmente os circos maiores, internacionais. Né? Quando você precisa trocar o cenário, o que acontece? Você tem números de circo, né, geralmente do palhaço, em que a sua atenção está voltada naquele pedaço do palco, né, pequenininho. E atrás você tem a troca, né, do figurino ou a troca do cenário. Você tem o número dos trapezistas, geralmente é sempre na segunda parte, porque é um número muito esperado. Você tem o agradecimento final, lembra? A última cena do circo sempre como todos os artistas tocam alguma música, geralmente, todos os artistas vêm para o palco, chiquemente isso chama desfile, né? Pena que a Marlene não está aqui hoje, ela pode falar disso com mais propriedade do que eu. Isso chama desfile, em que todos os artistas desfilam no final e agradecem as palmas do público. Lembrando que circo é uma atividade comunitária, né? É muito comum, né, que algum artista do circo esteja na bilheteria, né? Ele vende, né? É muito comum que no intervalo, algum artista que fez algum número no palco, ele era um mágico, ele era um equilibrista, e ele ou ela, era uma bailarina, e ela está lá vendendo pipoca ou vendendo algodão doce. Então, voltando à ritualização, é um movimento interno que o teu trabalho faz. Né? Quando a gente fala que uma obra de arte ela é ritualizada, é que ela tem uma lógica interna. Ela tem um começo, meio e fim. Alguns vão chamar de uma estrutura narrativa.
Você já ouviu isso? Ah, a obra de tal artista é uma obra narrativa. O que é uma obra narrativa? Uma obra narrativa é aquela obra que você pode contar uma história a partir dela. Então, geralmente, a arte mais figurativa, ela é mais narrativa. Isso não é um defeito, pelo amor de Deus, tá? Não entendam isso. É uma característica das obras figurativas. Você consegue imaginar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. As fotografias, em geral, são obras narrativas. Então, sei lá, por exemplo, a Cíntia fotografa, sei lá, o marido dela correndo no Parque do Ibirapuera. Né? Ele está lá correndo, numa posição correndo. Por que essa obra ela é ritualística? Porque você pode imaginar o começo do movimento, aí você tem a fotografia do marido da Cíntia, e você pode imaginar o movimento sequencial, ou seja, o movimento seguinte. Isso é uma obra narrativa. Se você pega boa parte das pinturas do Renascimento, do Barroco, por que elas são narrativas? Porque você pode imaginar o que aconteceu antes do que aconteceu depois. O Nascimento de Vênus, todo mundo conhece, né? O Nascimento de Vênus do Botticelli. Aparece a Vênus, a Afrodite, nascendo em cima de uma concha do mar. Lembra, né? Uma concha, e lá vem a Afrodite. Isso é narrativo. Você tem que saber, para entender aquela pintura, você tem que saber o que aconteceu antes. Então, como foi gerada a Afrodite? Que é o esperma de Cronos que caiu sobre o mar. Então, tá bom. Isso não está na pintura. Você tem que criar na sua cabecinha. E o que acontece depois? Afrodite será a deusa do amor. E aí tem milhões de histórias sobre Afrodite. No nosso caso, é do circo. Quando, sei lá, a Esther decidiu fazer O Palhaço. O palhaço, ele tem uma história narrativa. Ninguém aqui é virgem em e sobre palhaço. O palhaço tem uma história anterior a ele. Né? Você tem um imaginário de palhaço. Né? Palhaço é ladrão de mulher. Né? Tem todas aquelas alegorias do palhaço que vem atualmente. Aí a Esther fez o palhaço dela. O que vai acontecer na cabecinha de nós, público? Para onde vai esse palhaço? Como continua a história do palhaço? Então, o circo tem muita estrutura narrativa que vocês podem explorar, né? Vou dar um exemplo, só uma coisinha engraçada, né? Eu adoro contar essa história, talvez alguém tenha me ouvido contar e peço desculpas, tá? É a historinha do nariz vermelho do palhaço. O nariz vermelho do palhaço, ele tem um histórico, né? Ele surgiu, né, na comédia dell'arte, né? Então surgiu na Itália. Os palhaços não tinham nariz vermelho até a comédia dell'arte. Por que surgiu o nariz do palhaço? É vermelho, porque quando a pessoa bebe, né, ela fica embriagada e o nariz fica vermelho. Então, por que o palhaço é um personagem engraçado que tem a liberdade de fazer o que pessoas comuns não fazem? Porque ele está embriagado, ele tem o nariz vermelho. Então, a comédia dell'arte, tudo é muito codificado, é muito ritualizado. Então, quando entrava um personagem com o nariz vermelho, né, ou pintado de vermelho com aquela bolinha vermelha típica, todo mundo sabia que ele ia fazer coisas o quê? Estranhas, esquisitas, engraçadas, inesperadas, que ele ia tropeçar. E aí você tem toda a vestimenta do palhaço, né? O sapato que é grande, o sapato que é comprido, né? A gravata que é muito grande, a blusa que é muito larga, a peruca amarela, né? Que é muito comprida, ele é careca às vezes, né? Tem aquele cabelo desajeitado, né? Totalmente desengonçado. O palhaço, ele não é um ser que veio do nada, ele é a expressão de uma ritualização. Quando eu falo palhaço aqui para vocês, cada um de vocês está imaginando um tipo de palhaço. Chiquemente, né? Isso que a gente chama de ritualização. Se você leva isso para a religião, né? Se eu falo assim, Jesus Cristo, cada um de vocês aqui cria uma imagem de Jesus Cristo. Pode ser Jesus Cristo jovem, criança, bebê, pode ser Jesus Cristo na cruz, pode ser Jesus Cristo passivo, pode ser Jesus Cristo sofrendo. Cada um vai ter sua imagem. Tudo isso é o que a gente chama de ritualização. É tudo aquilo que cerca um personagem. Só dar um aviso aqui. O Paco levantou a mão para alguma coisa, Paco. Não. E acho que a Esther levantou a mão também. Só um aviso. Estava previsto para fazer a reunião em 1 hora. Haja vista o dia e o horário, né? Todo mundo querendo aproveitar um pouco mais o sábado. Mas acho que não vai ser suficiente. Vai terminar daqui a pouco.
Então a gente continua no mesmo link, tá? Se cair a qualquer momento, continua no mesmo link. É só entrar de novo que a gente está aqui. Tá bom? Ok, combinado. Acho que a Esther, né, Esther, então vai cair daqui a 5 minutos, eu vi aqui o recadinho. Esther, fica à vontade. Você tem 5 minutos para fazer a pergunta, aí eu tenho tempo para pensar e eu respondo na sequência. Tá, essa ritualização, tu consegue perceber numa obra conceitual? Geralmente sim. Porque geralmente uma obra conceitual, o que ela demanda, né? Por que tem aquele texto de parede, geralmente, né? O texto de parede cria a ritualização. Então, vamos supor, né? Você vê uma obra conceitual, tá? Eu coloco uma embalagem de Rivotril na parede, tá? Peguei uma embalagem de Rivotril e colei numa parede vermelha, ok? Se você não souber o que é o Rivotril e para que ele serve, aquela obra não tem sentido. Aí tem que botar um texto. Aí você precisa colocar um texto de parede. No texto de parede você vai dizer, né? Artista Esther, né? Coloca, né, a embalagem vazia, estou chutando aqui, tá? A embalagem vazia do remédio Rivotril, que é utilizado para casos de depressão, sobre um fundo vermelho. E aí você pode explicar, se você quiser explicar mais, você pode, né? O fundo vermelho que indica agonia, dor, sofrimento, sei lá. Então, a ritualização na arte conceitual, ela é muito importante. Que é o caso das obras do Marcel Duchamp, né, que eu citei aquela hora, né, do Beuys, né, que eu citei. É muito fascinante, porque os bons trabalhos de arte conceitual, eles geralmente eles demandam mais, né, do público. Por que demandam mais do público? Porque tem essa necessidade de uma ritualização, né, de saber do que o artista está falando. Eu vou te dar um exemplo. Se eu pintar uma parede... vou dar um exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, tá? Eu tenho 3 minutos, vocês têm 1 minuto para responder, 2 minutos para responder. Imagina que eu pego uma parede e pinto a parte de cima, toda ela, metade da parede, a metade superior azul, a metade superior inferior amarela, e eu chamo a obra Paz. Do que eu estou falando? A parte superior azul, a parte inferior amarela, e o meu texto de parede, né, o meu título da obra é Paz. Do que eu estou falando? Nossa, esse silêncio foi constrangedor. Talvez a política do Brasil, não sei, que está tão polarizado tudo. Não sei. Eu imagino o pôr do sol. Pôr do sol, tá legal. Só uma dica. Só se girar qualquer cor aí dá um, sei lá, o branco da paz, não sei. Tá. Só lembrando, a bandeira da Ucrânia é exatamente isso que eu citei para vocês. A parte de cima é azul, a parte de baixo é amarela. Então, eu fiz uma obra conceitual, né, para responder a pergunta da Esther. Qual era o título da minha obra? O título era Paz. Então, o que eu demandava do meu público? Eu demandava que meu público tivesse no imaginário, daí vem a ritualização, que aquilo que estava na parede era a bandeira da Ucrânia. Como meu público... Mas aí no caso, para remeter essa imagem a uma bandeira, então talvez tivesse que estar pintada num tecido e não numa tela, porque daí remete a uma bandeira. Porque, assim, colocando numa tela, paz, nem sempre eu vou fazer vou me remeter a uma guerra, principalmente da Ucrânia. Eu posso, se a gente pensar num tema atualizado, sim, mas hoje a Ucrânia quer paz, mas ela não está em paz. É isso que é a arte conceitual, é a pergunta da Esther. Como você vai interpretar a obra? O problema de cada um. Mas a minha intenção, né, a ritualização está onde? Em demandar do público, que é isso que eu queria com o artista visual, né? Eu estou demandando do público que ele fizesse essa analogia. Mas de repente vocês não fizeram, vocês público não fizeram, tudo bem. Não tem nenhum problema. Mas o processo é um processo de ritualização. Se alguém fala assim, você colocou azul e amarelo arbitrariamente,
Não foi. Não. Eu escolhi o azul e o amarelo. Parte 2, o retorno. Voltamos para a vida. Olha só que emoção. Beleza? Ah, que você abriu outro link, agora estamos em outro universo, estamos no metaverso agora. Agora a parte 2 é apenas para os escolhidos. É legal que tem uma pessoa que aparece o nome de desconhecido. Olha que legal, eu adoro gente desconhecida. Eu acho que é o meu, porque o meu eu não consigo mudar, eu sou a Priscila. Oi, Priscila, você não é mais desconhecida, agora você é uma pessoa conhecida. Agora eu sou conhecida. É a gente na arte, né? A gente está desconhecida, a gente quer ficar conhecida. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada. É que eu não sei, quando eu entro com o e-mail da UOL, eu não consigo mudar aqui. Só quando eu entro com o e-mail da escola, alguma coisa profissional, daí ele põe o nome, daí fica no... É só uma provocação conceitual. Paco, você que está vendo, a maioria votou, né? Já? Acho que todos. Todos? Então, maravilha, vamos lá. Então, só para finalizar o exemplo, né? Então, veja bem, isso que aconteceu agora é exatamente a pergunta, né? Que acho que foi a Esther, né? Que tinha feito para a gente. Na minha cabeça, do criador visual, né? Desse projeto, do projeto da Ucrânia, né? O que passou na minha cabeça como criador? Eu vou pintar a parede metade azul e metade amarela, vou colocar o título Paz, e na minha ingenuidade, eu achei, nossa, todo mundo vai identificar com a guerra na Ucrânia, né? Eu estou lançando um apelo de paz, né, para a Ucrânia. O que aconteceu, né, com o tadinho do Oscarzinho, né? O Oscarzinho teve a ideia... Lembra do triângulo? O Oscarzinho teve a ideia aqui no triângulo, fez a obra, vocês visitaram a obra abstratamente, né? Porque vocês estão imaginando a obra na parede de vocês. Quando veio a terceira parte, que é o público, não teve essa conexão comigo. Isso não quer dizer que o trabalho seja ruim. Mas, assim, pode acontecer também, por exemplo, eu vi
como uma coisa de, não de guerra, mas de polarização, mas eu vi a bandeira do Brasil. Eu achei que fosse a bandeira azul e amarela do Brasil, entendeu? E mostrando um Brasil polarizado. Por causa da política, eu vi isso. E tudo bem, quer dizer, agora, eu como artista, né, eu posso ter duas versões, né? Se eu for um artista mais conservador, né, como alguns amigos de vocês, colegas podem ser, eu posso ficar enfurecido, eu posso dizer, mas eu tinha certeza que eu estava lançando meu apelo de paz, né, em relação à Ucrânia, né, eu escrevi a palavra paz com a bandeira e ninguém entendeu nada, eu sou um incompreendido, né? Vocês já ouviram muito esse discurso, só vão descobrir meu talento daqui a 150 anos, quando eu morrer, e vão perceber essa obra genial que eu criei, apelando para a paz da Ucrânia. Essa é uma visão conservadora, com todo respeito. Uma visão de arte contemporânea, que foi a pergunta da Esther que gerou esse exemplo, que legal, tudo bem. Eu fiz pensando na Ucrânia. A Mônica viu o Brasil. Alguém falou, não lembro quem foi agora, realmente, que falou que seria melhor que fosse um tecido, né, em vez de fosse uma parede pintada. E tá ótimo. O meu papel, e nesse projeto, voltando ao circo, né, o meu papel o papel de vocês no projeto, é de fazer proposições. Né? Vocês trazem uma proposição, vocês lançam uma proposição, e como o público vai ler isso, é uma questão do público. Talvez um público, se eu fizesse essa mesma brincadeira numa faculdade de geografia ou de sociologia, se eu chegasse no curso de sociologia da USP e desse esse exemplo, talvez 90% das pessoas, né, estou imaginando aqui, tá? Elas iam logo ver a bandeira da Ucrânia, que é uma preocupação delas, né? Então, o grande barato aí da profissão de vocês, meninos e meninas, é exatamente que vocês trabalham com o imponderável, né? Quando o engenheiro faz uma ponte, quando o médico faz uma cirurgia, tem que dar certo. A ponte é feita para não cair, senão as pessoas morrem. Né? O médico ele tem que tirar o rim direito. Se tirar o esquerdo, ele não vai resolver o problema, vai criar outro. Você pode fazer uma cirurgia e tirar os 2 rins do paciente. Né? Você pode abrir um corpo de uma pessoa e não operar rim nenhum. Você pode fazer o que você quiser. Então, quando você está com o circo na mão, que acho que é um tema tão rico, né? Tão amplo, tão maravilhoso, você pode fazer o que você quiser. Então, o meu apelo, vamos dizer assim, né? Minha provocação é justamente nessa direção. Né? É que você pegue o tema do circo na vertente que você quiser, mas que tem essa liberdade de pensamento. Eu chamo muito isso de bala de prata, né? Como o pessoal fala. É uma obra só. Então, eu acho que há um tempo, eu sei que não é um tempo imenso do mundo, concordo inteiramente, mas é legal você pensar que você tem um tiro só para dar. É um trabalho, e quanto mais você refletir sobre esse trabalho, ele pode te ajudar na tua carreira como um todo. Que é para isso que estamos aqui, né? Um sábado de manhã, imagina, né? Um sábado à tarde, perdão. Né? Todo mundo tem 1000 coisas para fazer, e gentilmente vocês estão cedendo 1 hora, que virou mais de 1 hora, né, Paco? Eu peço desculpas, né? Mas eu acabo me empolgando, né? Peço desculpas a vocês também, né? Se alguém precisar sair, tiver compromisso, fica super à vontade, não se sinta mal com isso, a gente já está extrapolando o nosso horário de reunião. Mas eu queria passar essa mensagem. É uma oportunidade não apenas de fazer um trabalho para o projeto do circo. É muito mais do que isso. É uma oportunidade de refletir sobre o próprio trabalho como um todo. Então, fica aí essa fala da ritualização, né? Retomando a colocação da Esther. Né? Então, o que aconteceu no nosso exercício aqui é exatamente a importância da ritualização. Para mim, era óbvio que essas cores são da bandeira da Ucrânia. Porque é um tema que me interessa, é um tema que eu estou envolvido por vários motivos, né? Vários projetos. E não é assim para o meu público. Não é que a minha obra é ruim. É apenas que não houve uma conexão do jeito que eu queria, mas surgem novas conexões. Acho que foi a Ilza, né, Ilza? Oscar, por favor, eu já me reporto aos países do Mercosul, que têm as mesmas cores na bandeira, né? Então, se nós estivermos culturalmente ligados nessa situação, nós não teríamos condições de levar essa mensagem. Perfeito. Aí, ó. Então, esse é o jogo, né? O que você acabou de falar. É mais uma vertente, né, do jogo. Então, você traz um dado novo, talvez ninguém no grupo tivesse pensado nisso. A única pessoa no Brasil, especificamente, por exemplo, olha que legal. Você já viu o Mercosul. E a proposição do artista, né, do Oscarzinho, sinceramente, eu inventei isso agora, era a Ucrânia. E aí vocês estão me dando um monte de feedback que a minha obra ficará quase imortal, né?
A minha obra, que era apenas uma manifestação de paz pela Ucrânia, agora ganhou, né, muitas conotações. Imagina que legal quando você consegue isso com o seu trabalho, o que aconteceu agora. Isso que é bacana, né? Então, eu sempre digo que é importante, às vezes, mostrar o trabalho, né, para pessoas que você confia, pessoas que não são da arte, muitas vezes, que têm um viés já meio, quem é da arte, né, a gente já tem um viés meio analítico, né? Meio já sabe o que pensar. Você pega pessoas que não são da arte, né? Pega um engenheiro, um médico, né? É uma pessoa, né, que acha que não sabe desenhar, e você mostra o teu trabalho, geralmente as respostas são geniais, porque elas não são contaminadas, elas são virgens, elas são mais puras e são mais verdadeiras. Fernanda, você voltou, Fernanda? Voltei. Olha só, eu tenho uma dúvida com relação a essa conceitualização. No caso, a sua da bandeira, vamos voltar lá na bandeira. Paz. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode representar a paz. No seu caso, você pensou nisso daí, tá? Mas aí eu te pergunto, o espectador, para ele chegar a entender a sua mensagem, como sendo a bandeira da Ucrânia, né? E como sendo a Ucrânia pedindo socorro por uma paz, o mundo inteiro, cá entre nós, nesse caso, você colocou isso daí, que era o seu pensamento, e você desenvolveu essa narrativa, né? Nesse conceito. Mas numa exposição coletiva, em que o tema é paz, chegar a uma pessoa a pensar que aquilo dali é uma bandeira da Ucrânia, sem que, como a própria colega colocou, que bandeiras com essas cores existem várias outras, né, que têm as mesmas cores. A minha pergunta é, essa forma de expressão que você colocou como sendo paz, numa análise de um processo seletivo, eu levaria em conta que a sua narrativa não está totalmente conceitual, ou ela é um conceitual, mas que falta alguma coisa. Ou eu poderia dizer que ela é totalmente válida, mesmo as pessoas tendo várias interpretações para isso. Porque o que me leva a uma dúvida é que o título é fundamental numa obra conceitual. Assim, pelo menos... Geralmente sim. Geralmente é a partir do título que vai te remeter a alguma ideia, né? Se você coloca sem título e põe a obra lá, é porque você quer que a pessoa pense em qualquer coisa, e isso faz parte da própria obra conceitual, né? É um conceito. Mas, quando você quer que a pessoa se remeta a alguma coisa específica, se tiver uma palavra muito ampla, isso não faz com que a obra seja mais fraca? Depende, tem uma palavrinha que responde não, né? Que dá para a gente problematizar, que é a intencionalidade. A minha intencionalidade, vou pegar nosso caso específico aqui. A minha intencionalidade, né, era falar da paz, né, ou da guerra na Ucrânia, e lançar um apelo de paz. Assim, o meu trabalho, né, no máximo, eu daria para o meu trabalho, né, uma nota 6, né, sendo muito generoso. Agora, depois do que aconteceu nesta reunião, eu vou aumentar a minha nota, eu já vou dar um 7. Por quê? Porque ela abriu um debate. Exatamente, para mim, sinceramente, totalmente inesperado, né? Eu até achei que alguém ia falar assim, mas que bobagem você fez, Oscar, eu esperava algo melhor que você. Mas não foi o que aconteceu, a gente acabou, estamos discutindo isso, que eu acho maravilhoso. Por quê? Porque, de repente, o meu conceito até foi um pouquinho melhor do que eu mesmo pensava. Então, quer ver uma coisa bem legal para responder a tua pergunta? Eu chamei a minha obra de paz, né? Se eu tivesse chamado a minha obra de guerra... Provavelmente seria mais fácil remeter lá. Então, em vez do 6, né, que eu estou dando, eu daria 5, né? Por quê? Porque guerra, provavelmente, você pensa, quem está em guerra hoje no mundo, né? Provavelmente você ia para a Ucrânia. Não estou garantindo, né? Sim. Então, a única coisa que eu achei interessante no meu próprio trabalho era que eu troquei a palavra guerra por paz,
exatamente como você falou, com muita propriedade, para fazer um link conceitual. Eu quero falar de paz, né, usando a imagem de um país em guerra. Então, esse era o meu conceito, que é um conceito bem fraquinho, mas foi muito legal. Se vocês tiveram essa impressão do trabalho, né, vamos embora. Se eu estivesse na comissão julgadora, eu reprovaria o meu trabalho. Eu reprovaria, mas, né, estou aberto a repensar. Mas, pegando a tua fala agora, assim, com mais seriedade, o título, né, desse trabalho mesmo que a gente fez agora, daria para fazer um título muito melhor, conceituando melhor, né, talvez, né? Mas o título tem esse poder numa arte mais conceitual, né? Que acho que foi a pergunta da Esther aquela hora também, que você reforça. Eu acho que, seja nosso trabalho do circo, seja um outro trabalho, com outro edital qualquer, o título que você coloca num trabalho mais conceitual muda muito o trabalho. Indica, ele funciona como uma pista para a interpretação do trabalho, sem dúvida alguma. Então, acho que isso é algo a pensar, né? No caso do circo, rapidinho, não, só para finalizar, não, né? Só para o nariz vermelho, né, que eu comentei agora. Se eu coloco, né, eu pego o nariz vermelho de palhaço, né, aqueles que você aplica, né, e coloco dentro de uma moldura bem tradicional, aquelas molduras de obras, né, do século XIX, né, eu pego o nariz de palhaço real, né, verdadeiro, né, e coloco dentro de uma moldura do século XIX, eu estou fazendo uma obra conceitual. Vamos ver, tá, Fernanda? Vamos lá, vou pegar teu exemplo. Isso, teoricamente, é uma obra mais conceitual. O título que eu vou dar para isso, vamos supor que eu chame assim, bêbado. Esse título bêbado que eu coloquei, ele exige uma ritualização. Porque ele exige que as pessoas que estão vendo o nariz vermelho lembrem de toda essa historinha que eu estou contando, que tradicionalmente o nariz vermelho simboliza, né, que a pessoa está fora do estado normal dela, e por isso ela faz coisas extraordinárias no palco, né, no sentido literal da palavra extraordinária, né? Coisas além do ordinário, além do comum. E aí, se alguém tiver um título melhor para essa obra, para a segunda obra criada na tarde de hoje, por favor, tá? Nariz vermelho dentro de uma moldura do século XIX. Se alguém tiver um bom título, se manifeste. Mas, em suma, o título que eu vou dar para o trabalho, eu posso deixá-lo óbvio, ou eu posso criar uma baita metáfora, né, sobre isso. Se eu chamar, por exemplo, de Dionísio, quer ver uma coisa que começa a ficar mais legal? Dionísio é o nome de Baco na mitologia grega, né? Se eu pego a mesma moldura do século XIX, o mesmo narizinho vermelho, e coloco como título Dionísio, ele começa a ficar cada vez mais complicadinho, porque aí... Dionísio no palco. Dionísio no palco. Aí, Dionísio no palco. Já é uma collab, tá? Já está fazendo uma collab aqui. Então, Dionísio no palco. Porque aí me obriga a pensar, primeiro, quem é Dionísio? Aí imagina que, a Marlene poderia responder isso, né? No Brasil, em Recife, na década de 50, tinha um palhaço chamado Dionísio. Imagina se isso fosse verdade. Então, Dionísio no palco pode remeter a um palhaço chamado Dionísio e pode remeter ao deus grego, que é a minha narrativa. Então, a arte conceitual, voltando, o nível dela vai crescendo quando essas leituras vão se ampliando. E eu acho, sabe, o que eu acho mais interessante é que ela depende também da bagagem que cada pessoa, né, carrega. Por exemplo, se você coloca Dionísio e a pessoa não tem a menor ideia de quem é Dionísio, vai achar que Dionísio é o nome de qualquer pessoa, de um João, quer dizer, não sabe da história. Então, eu acho que essas leituras das obras conceituais, principalmente contemporâneas, vamos colocar assim, ela é bem interessante, e eu acho que ela é bem... bem interessante, eu falo que é uma historinha, que exatamente depende da trajetória de vida de cada um. Mas é isso. Uma outra coisa, me veio agora, você coloca assim, Dionísio, tu eres a pedra da minha igreja. Quer dizer, aí eu estou brincando, né, com Pedro, né? Pedro, né, tu eres a pedra da minha igreja. Então eu pego o Dionísio, como você falou, eu preciso de alguém do meu... Daí que entra a ritualização, né?
Eu preciso de alguém que saiba que Dionísio, ele é o quê? Né? Ele é o deus, né, do teatro, né? Ele é o deus do espetáculo. Então, tu eres a pedra da minha igreja, e o que eu estou vendo é um nariz de palhaço, e o palhaço é a pedra da igreja, né? Porque ele é a base, é um dos fundamentos, né? Olha que legal, né? Olha como começou a melhorar nosso trabalho, pessoal. Então, já temos aí a nossa collab, está progredindo, né? Ela já está virando, né, uma outra coisa. Mas aí, assim, só para resumir essa parte, né, da nossa conversa, você vê como o título muda, quando é um trabalho conceitual, como ele muda o trabalho. Se é uma arte mais figurativa, eu coloco a figura do palhaço, eu entendo que é um palhaço, eu vou feliz para casa. Eu posso elogiar a técnica, eu acho que isso é fundamental, mas essas matrizes, né, mais conceituais que nós estamos desenvolvendo aqui juntos agora, elas não são necessárias. Você não precisa de um texto de parede, né, numa representação realista de um palhaço. Você pode fazer um texto de parede falando da técnica, né? Observe as pinceladas largas, né? O diálogo entre os tons altos e rebaixados do vermelho. Isso é uma bula técnica, você pode fazer. Mas na arte conceitual é outro tipo de bula, né? É outro tipo de texto de parede, onde você, se você achar importante, né, você vai dar chaves, né? Não é que a palavra chave, que é tão comum hoje em arte, né? O que é a chave? O texto de parede te dá a chave para você entrar na obra. Aí você pode dizer, Dionísio era o deus grego do teatro. Aí a pessoa já começa a olhar para aquele narizinho de palhaço, né? E começa a fazer as conexões. Eu já veria como, de repente, proibido beber. Aí, ó. Proibido beber. Aí, ótimo, né? Essa é a ideia. Legal, tá vendo? Eu acho que a gente vai ter que mudar nosso projeto, né? A gente vai colocar um nariz de palhaço dentro da moldura e o projeto será dê o seu título. Aliás, esse é o Paco, você que adora, né, com todo respeito às minhas maluquices, né? Essa é uma maluquice legal, né? Da gente pegar uma obra e fazer uma obra, né? E o projeto é discutir as possibilidades de título dela. Porque cada título vai dar uma interpretação, né, totalmente diferente. Inclusive a ideia do sem título. Né? Porque o sem título modesta, acho que os projetos bons são aqueles que têm desdobramentos, né? O projeto normalzinho, ele vai, cumpre seu papel, termina, tchau, um abraço. E o que tem desdobramento, como alguns que já fizemos, né, e vai para outras ideias, vai para outros formatos, esses são os projetos bons, com artistas bons, né? Então fica aí, vamos pensar, né, nessa, quer dizer, não exatamente isso que eu falei, né, nessa direção, mas é uma ideia para refletir, até um exercício, né? Alguns de vocês talvez deem aula, etc., né? É um exercício muito legal, né, para você fazer, que é justamente isso, né? Pegar uma obra desconhecida, uma obra sua, uma obra, e você pede para as pessoas darem título, mas não apenas para dar o título, é para dar o título e construir a narrativa. Quer dizer, não é um título assim, o que é pobre nisso é apenas e tão somente você fazer um título descritivo. O legal é você fazer um título que te obriga a pensar num texto de parede, né? Quanto mais fora da caixinha, maior será a nota no nosso trabalho no edital fictício aqui, né? Então, acho que é um belo exercício, vale muito a pena. O Marcel Duchamp falava isso, né? Alguns já me ouviram também dizer isso, né? Que a grande diferença da arte conceitual para a arte figurativa é que na arte conceitual você pensa, né? 80% do tempo você gasta pensando, né? E 20% do tempo fazendo. E não estou nem defendendo nem atacando o Duchamp. Eu estou dizendo que é uma forma de pensamento, né? Na arte figurativa você é uma questão mais de técnica, né? Você gasta mais tempo fazendo do que pensando. Na conceitual você gasta mais tempo conceituando. Você gasta mais tempo pensando, às vezes olhando para uma parede vazia, né? Ou olhando para o seu interior, né? E aí você diz, é isso que eu quero fazer. E aí a execução, às vezes, é muito rápida, né? Então também fica esse ganchinho de reflexão, né? Então você vê, por exemplo, um clipe, sei lá, um clipe no meio de uma sala branca, né? Toda a sala pintada de branco e no meio tem um clipe, né? E a obra chama Conexão. Tá, vou dar um exemplo bem ruim. Aí o que acontece, né? Por que isso é uma arte conceitual? Teoricamente falando. Porque entende-se que para decidir colocar o clipe no meio da sala branca, houve todo um pensamento, que como foi dito, a Fernanda, né, falou isso, acho que a Ilse também,
Para eu decidir colocar o clipe na Sala Branca, houve todo um processo de racionalização interior. E aí o que acontece? A pessoa chega no nosso salão, na nossa exposição, vê o clipe no meio da Sala Branca e ela não entende, entre aspas, né? Aí o que ela vai fazer? Ela vai olhar o texto de parede. Se ela for olhar o texto de parede, e o texto de parede não for satisfatório, é o que ela faz. Ela nunca volta para a sua exposição. Né? Vai dizer, esse é um artista que não... É o que a gente faz, né? É um artista sem fundamento, é um artista sem base, é um artista que precisa amadurecer. Aí você manda o menino ou a menina fazer uma residência, né? Aí tem uma outra conversa que é o tema de um outro encontro. Mas é isso que acontece no mundo real, né? E se a pessoa for muito radical, ela fica com raiva de você e fica com raiva da arte de modo geral. Você já deve ter mandado, entre aspas, né? Pedido, né, para um aluno seu, às vezes, para um amigo seu, né? Ah, então vai ver tal exposição. Né? Aí a pessoa vai, porque ela confia em você. A pessoa vai, não gosta, não entende, ela fica com raiva do artista, de você e da arte como um todo. Dizendo, mas arte é isso? Outro dia eu estava numa live, assim, live mesmo, batendo papo, e alguém mandou uma mensagem dizendo assim, então, Oscar, você gosta dessas artes bizarras? Aí eu falei assim, né, uma coisa que eu não conheço, né? Arte bizarra, me explica o que é uma arte bizarra. Porque o que pode ser bizarra para ele, para mim, pode ser o máximo. Eu posso chamar Cildo Meirelles, talvez o maior artista vivo brasileiro, um dos maiores artistas brasileiros vivos. Ele é bizarro, no sentido que ele é diferente, ele é provocativo. Mas a pessoa usou bizarro no sentido negativo, né? Meio que é um absurdo, etc. Tá bom. Então, vamos lá, vamos para o quarto tópico, né? Que é o automatismo. Né? Então, para quem chegou aí no meio do caminho, né? A gente conversou de repetição, a gente conversou de deslocamento, a gente conversou de ritualização, e agora a gente vai falar um pouquinho de automatismo. O que vem a ser o automatismo? O automatismo é quando, a palavra já diz, né? Você repete automaticamente algo que ou você faz o mesmo traço, e confunde um pouquinho com a repetição, ou você, no automatismo, você aparentemente não tem filtro. A ideia do automatismo lembra muito a arte surrealista, lembra muito o inesperado e lembra muito a ideia do erro. Né? Eu estou com a Renata Amaral, que é ceramista aqui na minha frente. Tá? Então, não, o automatismo tem muito a ver com quem é ceramista. Quebrou a sua peça. Ela está rindo aqui, né? Porque ela já é uma pessoa com espiritualidade elevada. Quebrou a peça. Aí tem ceramista que até hoje entra em crise existencial profunda. Quebrou a peça, o que eu vou fazer? Não tenho tempo para fazer uma peça nova. Vou tomar o meu Rivotril, vou pular da janela, vou me desesperar. Se você vai numa vertente, né? Você incorpora o automatismo ao trabalho, o que isso quer dizer? Que você incorpora o erro ao teu trabalho. Tem uma artista de Tuiuti, interior de São Paulo, chama Sandra Escavaza. A Sandra, ela tem um projeto que chama Fadinha do Dia. Todo dia ela faz uma fada. Tá? Todo santo dia ela faz uma fada e publica no Instagram dela. Tá? Sandra Escavaza, bem italiana. Quem quiser seguir no Instagram, né? Com S e 2 S. Escavaza. Sandra Escavaza. Muito bem. Aí ela tem que fazer uma fada por dia, cada fadinha dela tem 10 por 10 centímetros, tá? Feitas em papel, né? Com tinta acrílica sobre papel, 10 por 10, né? Bem pequenininho, tá? Quadradinho 10 por 10. Todo dia tem que fazer uma fadinha, publicar a fadinha. Ontem, tá? Essa história é absolutamente inédita. Ontem tinha que fazer a fadinha, eram 22 horas e pouquinho, 22 e 10, então, a gente estava numa reunião. Ela lembrou, ela tinha esquecido de fazer a fadinha do dia. Muito bem, aí ela estava conversando lá numa reunião com a gente e começou a fazer a fadinha. Aí o que aconteceu? Quando ela foi fazer os olhos da fadinha, a mão dela, porque ela estava falando, ela estava... isso só as mulheres conseguem, desculpe pelo comentário sexista, mas ela assim, ela estava falando com a gente numa reunião e começou a desenhar a fadinha. Quando foi fazer o quê? Foi fazer a cara da fadinha. A mão dela escorreu da mesa. Então, em cima da fadinha, a tinta acrílica escorreu em cima do rosto. Então, uma fadinha, né, com o rosto detonado,
né? Só se fosse uma fadinha meio Vandinha, né? Uma fadinha do mal. Aí o que ela fez? Ela transformou o rosto da fadinha, ela ampliou um pouquinho o rosto da fadinha e fez como se fosse uma máscara, né? Um véu preto, e chamou de Fadinha da Máscara, e publicou na internet, está publicado se vocês quiserem ver. O automatismo é disso que eu estou falando, tá? É você incorporar o erro, aprender com o erro, né? Se tem alguém de origem oriental aqui no grupo, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Tem trabalhos maravilhosos de cerâmica que lidam justamente com isso. Você incorpora o erro, você entende o erro como uma possibilidade, como uma oportunidade, e vai por aí afora, né? Você mistura erros e acertos, né? Tem vários artistas hoje que fazem, para quem gosta de natureza, esse é um comentário interessante. Tem vários artistas hoje que fazem o seguinte, eles misturam o real e o imaginário. O que é o real e o imaginário? Você pega, por exemplo, gravetos, né? Eu estou aqui em Cotia, né? Então eu pego vários gravetos que estão aqui nessa área verde às minhas costas. Pego vários gravetos e sementes. E aí a Renata, né, que está aqui, a Renata vai depois fazer modelagem de gravetos e sementes. E aí ela vai fazer uma instalação e ela coloca os gravetos, ela vai fazer todo o processo, né? Ela vai modelar, vai fundir, tudo bonitinho. Como se fosse igual, figurativo, igualzinho. Aí ela coloca misturado dentro de um círculo, né? Que tem toda a simbologia do círculo, coloca dentro do círculo o quê? Os galhos e sementes verdadeiros, que são aqui da casa, com os galhos e sementes que ela fez e queimou no forno dela. E mistura tudo. E coloca uma caixa de acrílico em cima, de modo que as pessoas não podem tocar. Aí ela pergunta, é verdadeiro ou falso? Aí mais uma obra conceitual. Aí, pessoal, eu acho que esse projeto, né, dá uma exposição inteira, porque você podia pegar essas ideias e fazer uma exposição, né? Isso que eu estou falando agora é altamente contemporâneo, e muitas pessoas já fizeram, tá? Essa não é uma ideia desse jeito, ela é um pouquinho inédita, mas não totalmente, né? Tem várias pessoas que fizeram coisas parecidas, mas eu só estou querendo mostrar que a ideia do automatismo qual é? É você aproveitar o lugar e aproveitar o erro, né? Eu criei esse exemplo porque eu estou nesse espaço físico. Se eu estivesse em casa, eu moro em apartamento em São Paulo, dificilmente eu teria essa ideia, né? Porque eu estou em outro universo, né? Eu estou vendo prédio, eu estou vendo concreto na minha frente. Mas olhando para a tela e vendo a natureza atrás de mim, falei, vamos fazer uma obra com isso? Vamos discutir o que é real e imaginário? A palavra palhaço, vou dar um exemplo de automatismo. Você já xingou alguém de palhaço? Vocês não, são pessoas finas, delicadas, né? Vocês nunca fizeram isso. Mas talvez vocês conhecem pessoas não tão finas e tão delicadas que xingaram alguém de palhaço. Porque até agora nós falamos do palhaço aqui como um ser nobre, né? Palhaço, né? Aquele que ele faz rir por fora, mas ele sofre por dentro, né? Tem toda essa metáfora. Ele tem uma lágrima, né, desenhada, né, no seu rosto. Então, ele é um ser nobre dentro do universo do circo. Mas a gente chama alguém de palhaço, né? Alguém que não é engraçado, ou alguém que que provoca deslocamentos também, né? Que é inadequado. A gente fala assim, você é um palhaço, né? Você é uma pessoa inadequada. O automatismo, sabe como o automatismo funciona? Se eu parasse agora e falasse assim, sei lá, equilibrista. Qual a primeira imagem que vem à tua cabeça? Tá? Isso é automatismo. É isso que os surrealistas faziam. Né? Você pega uma palavra e você diz, então, o que vem à tua cabeça? Então, equilibrista. Aí a Tereza vai falar assim, sei lá, vida e morte. A Ana Maria vai falar assim, minha vida. O ser desconhecido, né? O ser desconhecido vai dizer assim, vazio. A Fernanda vai dizer amor. Sei lá, a Mônica vai falar ponte. Isso é o automatismo, que é o que os surrealistas faziam, né? Os surrealistas, eles acreditavam no fluxo da consciência. Vai resumindo a história para a gente não se alongar de vez, né? A ideia do automatismo é acreditar no fluxo da consciência. Você acredita no fluxo da consciência e você acredita muito em sonho. O automatismo tem muito a ver com sonho. Então, você, por exemplo, sonhou com alguma coisa e você sonha toda noite e do lado direito, na sua mesa de cabeceira, você tem um caderninho. E nesse caderninho, você desenha o sonho. Ou você, né, sei lá, escreve o sonho. Isso é automatismo. Alguns artistas pegam esse caderninho com desenhos de sonhos, ou com imagens, né?
ou com palavras, e a partir daí criam as obras. Qual que é o sobrenome, Paco, da Tamara, que eu esqueci? Novaski, né? É isso? A Tamara lá do Sul. É Novaski, né? Novaski. Então, a Tamara Novaski, que é ceramista, a Tamara faz exatamente isso. Ela, por exemplo, ela vai fazer uma imagem figurativa, sei lá, de João Paulo II, né? O que ela faz? Ela lê a vida inteira do João Paulo II, estuda o João Paulo II, ela vai dormir, ela dorme, ela acorda no meio da noite, ela é meio espiritualizada, meio mística e tal, vamos lá. Aí ela acorda, ela tem um sonho, e isso acontece, com ela funciona. Ela sonha com alguma coisa do João Paulo II, aí ela escreve, ela faz um rabisco, na manhã seguinte, ela olha o que quando ela acorda de verdade, vai escovar dente, vai tomar café da manhã, aí ela olha aquilo que ela fez e vai para a ateliê modelar. E ela faz isso sistematicamente. E é o processo criativo. E aí alguém perguntou de edital, isso a gente não pode contar nos editais. Se eu chegar num edital sério do Banco do Brasil, né, aproveitando algumas provocações do grupo, boas provocações, se eu chegar no Centro Cultural Banco do Brasil, chegar para a comissão julgadora e falar que a artista que eu represento, ela sonha, e do sonho ela tem uma imagem, e da imagem surge uma peça de 1,5 metro de altura, ele vai dizer que bom, cara, você vai sonhar junto com ela. Porque a pergunta do Banco do Brasil será, qual que é o conceito do trabalho? E aí a gente vai conceituar o trabalho, né? Se alguém aí vê as bobagens aí que eu faço e tal, procura as imagens da Tamara, né? Que eu faço o texto, quando eu escrevo sobre a Tamara. Obviamente eu não conto essa história, estou contando aqui porque vocês são amigos. Mas oficialmente a gente vai estudar a poética da Tamara. A gente vai falar da pesquisa visual. E a gente vai dizer que o onírico, olha como é diferente. O onírico também participa do processo criativo a partir da pesquisa desenvolvida pelo artista, numa relação entre a emoção e a razão, que se materializa no processo de modelagem. Olha como mudou. Mas ela continua sonhando. A verdade é que ela continua sonhando. Fala, Fernanda. Você está sonhando bem? Seus sonhos estão em dia? Oscar, eu fiquei um pouco aqui meio na dúvida, porque você colocou inicialmente que o automatismo seria os acertos e os erros. E aí, logo em seguida, você fez um link com a questão do fluxo da consciência, né? Que é, obviamente, o que o surrealismo, né? É uma corrente do surrealismo, tá? Mas daí eu fiquei confusa, porque eu devo considerar que o surrealismo é erro? Não necessariamente. É que você sonhou. Isso é surrealista, concorda? A ideia sim. É surrealista. Quando você sonhou, como o caso da Tamara, tem coisas que você escolhe, você como artista visual, né? Você escolhe levar para a imagem e outras coisas que você não escolhe. Ah, tá. Há esse processo de racionalização. Para os junguianos... Escolher e não escolher, ou seja, da escolha e não escolha. Exatamente. Aí o erro e acerto, assim, é o que serve para você e o que não serve para você. Quando eu digo, por exemplo, que quebrou a minha peça, vamos pegar de novo, queimou a minha peça. Para alguns artistas, isso é visto como um erro, né? Ou seja, eu não quero essa peça, eu vou jogar lá no fundo do meu ateliê. Outros artistas ficam fascinados porque vão dizer, que legal. Quer dizer, é nesse erro que eu vou encontrar a poética, né, do meu trabalho. Tá? Erro e acerto é nesse sentido, tá? Não absoluto. Tem uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu tenho um trabalho que é em cima de uma poética de bordados. E eu, fazendo um trabalho, o verso do trabalho me dá muito mais prazer do que a frente do trabalho, porque é um emaranhado de linhas, e eu acho que ele tem um sentimento maior no verso do que na frente, exatamente porque é menos racional, a frente é mais racional. Então, aí eu conversando com uma amiga, seria mais ou menos isso, então? Isso é automatismo, assim, conceitualmente falando, assim, essa fala é mais teórica, é só para você se localizar. Sim. Isso chama automatismo. Porque o que acontece? O que você controla, entre aspas, né? O que você tinha a intenção de fazer? Era a frente. Você estava criando a figura de Nossa Senhora, vamos pegar. Nossa Senhora Aparecida, você estava dando Nossa Senhora Aparecida. Quando você vai ver o avesso, você começa a perceber o avesso, você começa a notar que o avesso está ficando mais interessante, ou às vezes você fez a peça toda,
né? Tal. Aí você vai olhar o avesso e fala assim, nossa, o que me interessa é o avesso. Tanto que, né, até a Ana Maria, aí, que é do bordado, pode falar disso com mais propriedade do que eu, você tem, quer dizer, particularmente, né, eu falo isso, é uma posição minha, posso estar enganado, mas eu acho que esse tipo de bordado, né, esse tipo de bordado livre, nesse tipo de linguagem, é cada vez mais importante você expor, né, a obra de modo que você possa vê-la dos dois lados. Porque aí volta para o começo da conversa. Eu posso ver no avesso alguma coisa que você, Fernanda ou Ana Maria, né, que eu conheço mais aqui que são do bordado, que vocês nem imaginaram, mas eu vou ver. Então, se você fez a Nossa Senhora na frente e surgiu uma imagem atrás, aí eu vou ver essa imagem do avesso e evoca a minha vovó, porque a minha vovó, né, ela fazia um ponto que me lembra aquilo. Você nunca vai poder saber disso, a minha relação com a vovó. Mas se eu choro ao olhar o avesso do teu trabalho, o trabalho funcionou. Fez o triângulo, né? Fez esse triângulo. Normalmente acontece isso, né, Fernanda? No têxtil, o avesso é encantador. Ele remete a muita discussão. Eu muitas vezes fico na dúvida, que lado que eu quero? Eu acho que eu quero os dois, eu queria dividir. Às vezes você fica assim. E aí, vou fazer o quê? Mas era isso, é só para me poder tirar essa dúvida. Obrigada. Não, eu acho que, claro, essa é uma discussão que dá 5 dias, né? Da vida inteira. Inclusive, porque aí você pega um artista mais conservador, mais tradicional, voltando, ele quer a frente, né? Assim, porque ele tem a intencionalidade. E quando surge o avesso que não traz a intencionalidade dele, ele pode ficar incomodado. E assim, né, pode funcionar. Um outro elemento, o quinto é bem divertido, bem fácil, vocês fazem o tempo inteiro, é só para deixar mais didático. O quinto é a mudança de escala. Existe uma tendência dos salões de arte, dos editais, no nosso caso, né, a gente não é competitivo, não estamos fazendo aqui um edital competitivo, mas é só para dizer para vocês. Você tem justamente o quê? Você pode trabalhar ou muito grande ou o muito pequeno. Por quê? O muito grande ou muito pequeno é o que vai chamar a atenção de uma banca examinadora. Então, quando você faz, por exemplo, né, se eu faço, vamos pegar barata. Né? Sábado à tarde é um bom momento para falar de baratas. Baratas feitas em cerâmica. Uma barata, né? Vamos supor que alguém aqui com ceramista, alguém aqui com pintor, faz uma barata de 1 por 1. Então, você pega a barata, né? Sei lá, a barata deve ter 5 centímetros, né? Estou chutando aqui, deve ser mais ou menos isso, sei lá, 3 centímetros, 5 centímetros. Aí eu pego a barata, e alguém aqui que é da pintura, pega essa barata e faz uma tela de 1 por 1 com uma barata gigante. É isso que é a mudança de escala. Então, quem faz isso é a Regina Silveira, só para dar um exemplo. A Regina Silveira, que todos vocês conhecem, ela trabalha com esse conceito da mudança de escala. E você pode fazer o contrário. Um ser humano, né, ele tem 1,70, né, em média, 1,75 de altura. Aí eu faço personagenzinhos, né, onde cada personagem tem 5 centímetros apenas. Eu pinto esses personagens de 5 centímetros, ou faço uma gravurinha. Eu estou mudando a escala. E esse mudando a escala traz o que a Fernanda perguntou, a Ilse também aquela hora, mudar a escala é trazer um conceito. Por que eu estou fazendo a barata gigante? Ou por que eu estou fazendo o homem pequenininho? Ou porque eu estou... tem um pintor, não vou lembrar o nome dele agora, é Pedro alguma coisa. É um pintor aqui de São Paulo. O Pedro, ele tem uma pintura dele, também é bem específica, mas ele tem uma pintura que é uma tela de 1 por 1, tinta acrílica, que aparece uma mulher deitada, nua, né, ocupando toda a tela na horizontal. Bem uma maja desnuda, né? Uma maja desnuda do Goya, assim. Né? Imagina 1 metro de maja desnuda deitada, e ela está olhando para baixo, assim, né? E embaixo dela tem um homem, né, que deve ter 2 centímetros. O que valoriza a tela, além da questão técnica, né? Que vocês não estão vendo, né? Mas conceitualmente, essa mulher surge como uma mulher dominadora, etc, 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 né? Perante esse homem inseguro. Para piorar, esse homem está embaixo de uma árvore. Então, a árvore tem uns 7 centímetros e o hominho embaixo tem uns 5, né? Então, você tem essa mulher toda poderosa, nua, sensual, e um homem todo pequenininho, né, tadinho? Todo pequenininho lá embaixo de uma árvore. Então, o Pedro... É Pedro Cardoso Leão. Se alguém quiser, acha isso na internet fácil, tá? É Pedro Cardoso Leão. O Pedro Cardoso Leão,
ele cria essa imagem, não vou lembrar o nome do quadro, tá? É só para colocar. Então, isso é mudança de escala. Então, para quem ama a natureza, né, você pega, sei lá, um pé de jabuticaba, né, ou pega a frutinha da jabuticaba, faz em escala grande, né, como aconteceu na última Bienal de São Paulo, né, você tinha trabalhos nessa direção. Ou seja, você escolhe o que você quiser. Você quer trabalhar o ingresso, vamos voltar ao ingresso do teatro, do circo. O ingresso do circo, né, sei lá, ele tem esse formato aqui. Aí eu pego esse ingresso, eu amplio numa tela de 2x1, ou 1x2. Pego aquele mesmo ingresso e coloco um gigante na parede. É uma mudança de escala. Aí depois eu faço um monte de carimbo, né, em cima desse ingresso. Eu amplio o ingresso e depois faço um monte de carimbo em cima do ingresso. Eu coloco selos, né, de diferentes países do mundo, né, para dizer que o circo é universal, que você tem circo, né, na Ucrânia, na Rússia, no Brasil, no Japão. E assim vai. Né? Ou seja, a mudança de escala é algo que vocês fazem o tempo inteiro, né? Mas o que eu estou tentando nos auxiliar aqui, é você ver onde o teu trabalho se coloca. Você pode fundamentar uma poética inteira só falando disso, né? Só falando de mudança de escala. Transformar o pequeno em grande e o grande em pequeno. A pergunta chique do meu lado, né? Aí eu que vou cruzar a perna elegantemente e perguntar, mas, Ilse, por que você trabalha com a mudança de escala? Qual que é o conceito? Qual que é a pesquisa visual ao você fazer a barata gigante? É isso que eu estou falando da Regina Silveira total. Aí você lê a Regina Silveira, os catálogos da Regina Silveira, parte da obra da Regina Silveira é falar disso. É dizer por que eu pego um monumento, né, gigante e transformo numa estátua desse tamanho. E o papel da sombra, né, nesse jogo. Essa é a poética da Regina Silveira. A gente pode explicar o livro, né? Mas a gente pode discutir a obra da Regina Silveira. 90% do trabalho dela é baseado em mudança de escala. E aí, cada um usa isso como quiser ou não usa, né? É só para dar uma falinha sobre isso. O sexto tópico, a sexta estratégia que eu estou chamando, é a busca de novos materiais. Que também é óbvia, né? Acho que eu não preciso falar muito sobre isso, né? Mas é só para deixar essa fala, né? Cada vez mais, né, nos salões de arte, e acho que vocês podem usar esse nosso contato, né, e este projeto, talvez por uma experiência, cada vez mais há uma valorização da busca de novos materiais e do diálogo entre os materiais. Então, não é à toa que você vê cada vez mais bordado sobre papel, nanquim com caneta posca, aquarela com caneta posca e nanquim, colagem e pintura com tinta acrílica, transfer com tinta acrílica, e a Beatriz Milhazes, né? A Beatriz Milhazes exatamente está bem nessa vertente, né? A coisa do decalcar, né? Do decolar, né? Do descolar, tudo isso é Beatriz Milhazes e tudo isso é essa sexta vertente. Essa busca de novos materiais e novos processos. Então, acho que vale a pena, né, para quem gosta de experimentações, essa fala ela é importante. Né? Acho que a maioria de vocês, inclusive, deve fazer isso. Né? Mas você tem essas misturas, né? De você usar a questão do bordado, já que apareceu. Né? A arte têxtil hoje, como que ela entra na arte contemporânea? Ela entra misturada. Você tem curso no SESC, ontem eu estava até vendo uma amiga que dá curso, ela dá curso no SESC de bordado sobre papel. Bordado, ok, tranquilo. Papel, ok, tranquilo. Como que ela consegue fazer as oficinas? Porque ela teve, quer dizer, isso não é ideia dela, né? Mas ela percebeu que você misturar bordado e papel e dar curso disso gera esse incômodo da própria arte contemporânea. Ela está falando do quê? Está falando de bordado ou está falando de papel? E ela te joga, como eu digo, para um terceiro lugar. Não é mais bordado, não é mais papel, é uma outra coisa. Aí você tem a questão de pintura, com transfer, né, e assim sucessivamente. Tem uma artista que faz isso muito bem, que é gaúcha, que é maravilhosa, que é a Tati Garcia. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, né, é Tati Garcia. Acho que o Instagram dela é Tati Garcia mesmo. Não sei se tem um 4, tem alguma coisa. A Tati Garcia, ela não consegue fazer um trabalho com uma técnica só. E não é porque o curador está pedindo, né? É próprio dela, tá? Ela não consegue, né?
Só uma pergunta. Você considera essa mistura de material usando, por exemplo, você pegar uma obra feita né, na tela, tudo, e passá-la para o digital e digitalizar, trabalhar de novo nela no digital? Sim, tá. O analógico, né? Entra aí a questão do que é analógico ou não, né? Então, você misturar técnicas, né, analógicas com técnicas não analógicas é totalmente essa vertente. Então, por exemplo, né? Vou dar um outro exemplo, assim, você pega uma fotografia que você tira da cidade de São Paulo, tá? Eu estou lá na minha casa, faço uma fotografia de uma rua vazia à meia-noite. Aí eu pego isso, é uma fotografia. Eu pego essa fotografia e começo a fazer colagens digitais da fotografia, tá? Digitalmente eu vou fazer colagens, né? Vou fazer arte digital, né, Mônica? Aí o que eu faço depois? Eu imprimo isso em Canvas e vou pintar sobre essa imagem no Canvas. É isso que eu estou falando. Você tem muita gente fazendo isso com bons resultados. Só que tem também, né? Eu estou falando do contrário, de pegar, por exemplo, uma obra que botá-la usar o Procreate, por exemplo, que é uma ferramenta digital, para fazer outra obra, transformar aquela obra, né? Sim, tranquilamente. Em obra digital. É o contrário do que eu falei agora, mas também. Mas é o mesmo raciocínio, né? Isso traz o quê, né, para o artista? Primeiro, é um desafio técnico, né? Porque você, no caso que eu citei, nesse que você falou, você tem que dominar um pouco, pelo menos, de todas essas, um pouquinho de fotografia, um pouquinho de arte digital, e no caso que eu citei, principalmente, um pouco de pintura. Então, essa heterogeneidade do artista, é por isso que o nome, né, artista plástico, não existe mais, né? Você não tem mais, né, faculdades de artes plásticas. Vocês todos aqui, hoje são artistas visuais, né? Até o MEC, que demora séculos para mudar alguma coisa, mudou a denominação, né? Alguns de vocês talvez tenham se formado em artes, né, plásticas, né? E as faculdades hoje são de artes visuais, porque há um entendimento que o artista não é mais aquele que sabe lidar com o plástico, ou seja, né, com a escultura, com a pintura, com a gravura. Vocês lidam com a visualidade. Então, aqui entra também o bidimensional e o tridimensional, né? Escultura de parede, que é uma denominação que dá mil discussões, se é certo ou errado, mas tudo bem. Uma escultura de parede, é isso que eu estou falando. Ela é uma escultura, mas ela é grudada na parede, né? E ela pode ter elementos pictóricos, né? Então, essa vertente, se você pega a arte contemporânea, né, que foi a pergunta que surgiu um pouquinho antes, lá da Esther, acho que foi, né, lá no comecinho, aqui entra essa questão. Eu experimentar materiais diferentes, suportes diferentes e técnicas diferentes. São 3 coisas diferentes que eu estou falando, tá? Material, técnica e suporte. Se alguém aqui gosta de uma planilha Excel na vida, né, esse é o momento de você usar a planilha Excel. Você vê o que você usa de material, o que você usa de técnica e o que você usa de suporte. Quanto mais inovador você for, então, vou citar um outro artista, Danilo Cunha, né, também é fácil achar no Instagram, né, no Insta. O Danilo Cunha. O Danilo Cunha, ele faz gravura sobre cimento. Ele usa a técnica da gravura sobre cimento. Então, ele usa uma técnica tradicional, só que em vez de prensar, né, usar como suporte o papel, ele vai usar cimento. Né? Então, funciona quase como um carimbo, na verdade. Né? Muito menos gravura e muito mais carimbo. E é um artista que está em ascensão, etc. Eu tenho 10 minutos, é isso, né? Beleza. Ah, não, isso eu gostaria de... Falta um tópico, eu estou acabando. Falta um tópico só. Falta um tópico? Mas não, fala primeiro. Não, depois do tópico, dá uma provocada nos que estão quietinhos aí. Fábio, a Cíntia, quem mais? Jacirene. A Jacirene eu não conheço, é a primeira vez que ela se inscreve aqui, né? Se ela quiser falar um pouquinho também, só para a gente ter um primeiro contato, principalmente com a Jacirene. Legal. Mas vamos lá. Não, só falta na minha parte, só falta... Cara, só não interrompendo, eu perdi, qual foi o 6º tópico mesmo? Então, é a busca de novos materiais. Tá? Que entra essa questão dos suportes, de técnicas e materiais, né, em geral. Tá?
que é o que eu estou discutindo, né? Você imprimir sobre materiais diferentes, né? Tem pessoal que faz gravura sobre caixinha de fósforo, por exemplo. É muito legal. E o último tópico, né, para a gente, né, encaminhar para o encerramento, para essas falas que o Paco pediu, que é a interatividade, que é um tópico fundamental em arte contemporânea, né? E, claro, só isso daria, né, uma live e meia, ou 3 lives e meia, mas é só para deixar isso em alerta, né? Principalmente para quem quer participar de editais, o edital do Centro Cultural Banco do Brasil, que está aberto agora, um dos tópicos de avaliação explicitamente colocados no edital é que tem essa interatividade, ou seja, que tem uma participação do público na obra, que pode ser das maneiras mais diversas possíveis, né? Pode ser uma participação direta mesmo, né? Que o público ele vai construindo a obra, né, ao longo, né, da exposição, ele vai trazendo objetos, por exemplo, né? Você já deve ter visto exposições assim. O público é convidado a trazer objetos, esses objetos são depositados sobre uma mesa, numa certa expografia. Pode ser algo apenas no sentido de você depositar uma mensagem, por exemplo. Né? Então, vamos supor, nós vamos trabalhar com violência contra a mulher, e você coloca uma caixa preta, e você coloca lá, né, uma abertura nessa caixa preta, uma caixa preta de cerâmica, e você diz assim, se você foi vítima, né, de algum tipo de violência, coloque uma mensagem aqui dentro. Assim, me veio essa ideia agora, da caixa preta, né, porque essa caixa nunca será aberta, né, alguma coisa assim. Esse é um tipo de interatividade, porque eu motivo o meu público a pensar na violência contra a mulher. Tá? Também vale nota 4. Tá? Eu não aprovaria essa ideia no meu salão. Mas só para dizer que a ideia da interatividade é que a pessoa não passe pela sua obra como se nada tivesse acontecido. Em que ela deposite alguma coisa, que ela retire alguma coisa. Né? Agora a gente está com uma exposição, né, com outro grupo, né, em Botucatu, e a gente colocou uma coisa óbvia, nada demais. Fitinha do Senhor do Bonfim para as pessoas levarem para casa. Não tem nada de brilhante nisso, né? Mas, assim, tem um trabalho que é a Igreja do Bonfim, uma pintura figurativa, tradicional, acadêmica, tudo que, às vezes, vocês, talvez, alguns de vocês nem gostem. É uma pintura tradicional. E como a gente deu uma contemporaneidade no trabalho? A gente colocou, né, as fitinhas do Senhor de Bonfim de várias cores, e vocês sabem que cada cor é ligada a um orixá, né? Então, tem essa brincadeirinha, né? A pessoa escolhe, né, a fitinha do Bonfim de acordo com o orixá com o qual ela se identifica. Você vê como mudou totalmente o trabalho? Porque é fita do Senhor do Bonfim, ou seja, é algo da religiosidade católica, mas as cores das fitinhas são identificadas, principalmente em Salvador, né, com os orixás. Então, o que era uma pintura da vertente 1, figurativa, a gente transformou num trabalho que tende ao conceitual. É brilhante? Não é. Mas para a artista em questão, é um baita passo. Entender ou perceber que não é apenas pintura. A pintura é fundamental, é uma parte de um todo maior. E esse todo maior se deu para as fitinhas. Né? Claro que há maneiras muito mais criativas de fazer isso. Numa exposição no MASP, há 2 anos, se não me falha a memória, se tinha um artista que criou santos, né? Ele criou santos na imaginação dele, né? Sei lá, Santa Efigênia das Almas, né? Que não existe. Aí ele criou santinho, né? Então ele criou umas esculturas, aquelas esculturas bem tradicionais de Minas, sabe? Esculturas de santos inventados, santos imaginários, e aí você podia levar o santinho para casa. E tinha uma oração, né? Quem sabe aqueles santinhos que tem a oração atrás? E a oração era totalmente inventada na cabeça dele. E eram super críticas, né? Ela discutiu com ele. Eu não lembro o nome do artista, mas depois eu posso passar para o Paco, ou eu mesmo, né? Eu estou no grupo, eu coloco depois no grupo. E as orações eram super provocativas, né? Sobre família, sexualidade, poder. Então a pessoa achava que estava levando um santinho todo comportado, bonitinho, e atrás você tinha umas mensagens super provocativas, né? Isso é a terceira vertente, essa vertente mais das montagens, etc. Pessoal, bom, vamos lá, temos 5 minutos. Aí eu vou pedir para o Paco agora entrar, né, Paco? Porque você conhece as pessoas, eu não conheço. Só acho que a Fernanda, você queria falar alguma coisa, Fernanda? Eu tive dúvida, eu acho que o tempo não vai dar, talvez. Eu acho que eu vou colocar no grupo. Com relação às técnicas, que
A pessoa, quando faz várias experiências com técnicas, muitas vezes ela sai da poética dela, do estilo dela. E se isso daí é fundamental que ela tenha que prestar atenção nisso, ou se nesse caso o que vale são o uso dos diferentes materiais. A poética não está na técnica. Aqui é uma discussão de 20 dias também, mas só para não te deixar no vácuo. Senão eu vou te deixar no vácuo. Quer dizer, uma discussão de mais 28 dias. Mas vou dar minha opinião, tá? Aí é uma coisa, não é lida em livro, é minha opinião. Eu acho que a poética não está na técnica. A poética está no conceito. Então você pode fazer uma exposição de um conceito e desenvolver em gravura, desenvolver em aquarela, desenvolver com caneta posca, em obras de 2 metros ou 2 centímetros. Não, já me respondeu. Já me respondeu. Já. É poética. Menino Paco, diga lá, senhora. Agora passo a bola para você. Pessoal, só se cair a conexão, se não der tempo, só queria agradecer pela paciência, pelo horário, né? É um sábado à tarde, vocês ficaram esse tempo todo falando aqui com a gente. Só deixar um agradecimento. E, como eu falei no comecinho, para quem não estava, quem quiser colocar questões de ordem geral, pode usar o grupo para isso. E quem quiser discutir alguma coisa privada, né, mas do próprio trabalho, meu WhatsApp está aí disponível no grupo, né? Me manda no privado que eu respondo, tá bom? E obrigado pela paciência. Paco, diga lá. Bom, os quietinhos de plantão aí, o Alex, a Cíntia, Jacirene, alguma observação? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês vão tomar Rivotril? Não? Que bom. Fico feliz. Ninguém falou. Eu gostaria só de agradecer, professor Oscar, por essa fala, que eu acho super pertinente e extremamente provocativa também no nosso processo criativo. Muito obrigado, foi muito bacana. Obrigado então, deixa eu contar agora uma novidade. A proposta desse projeto é fazer itinerância, né? Nós não temos confirmados ainda os lugares, mas eu estive com a coordenadora lá da do Centro Cultural de Santa Amaro, a Gislene, e no dia da exposição nós vamos encontrar alguns coordenadores de outros centros culturais. São Paulo tem 20 casas de cultura, tá? Então, muito provavelmente a gente vai conseguir levar aí para alguns deles, e à medida que for acontecendo as confirmações eu vou falando para vocês. É claro que o deslocamento da exposição de um lugar para o outro, já que eles não dão verba para a gente, vai ter algum custo, mas bem abaixo desse inicial, tá? Porque o negócio está em andamento já, mas isso a gente vai ajustando a cada evento. E por interferência da Marlene Querubim no Mundo do Circo, né? Nós vamos, na semana que vem, depois do carnaval, ele pediu o Sartini, que é o administrador lá do Mundo do Circo, que fica no Parque da Juventude, lá eles têm espaço expositivo, e ele gostou muito da ideia de receber a nossa exposição lá depois do Centro Cultural de Santa Amaro. Então, é mais uma possibilidade também. Eu vou estar lá com o Sartini depois do carnaval, não sei porque ele marcou depois do carnaval, mas tudo bem, deve ter uma agenda bem cheia. E quando começa o ano também. Então, são as coisas que estão em andamento com relação a esse projeto. Beleza? E, quem sabe, tem esses desdobramentos que o Oscar tá falando, né? Muda um pouco o foco, ou continua com esse, mas com alguma coisa paralela. A tendência é fazer